Milionário fica chocado ao ver que o pingente da mendiga negra é igual ao de sua mãe. Fernando sempre foi um homem cercado por luxo. Morava em um dos apartamentos mais caros da cidade. Pisos de mármore, vista para o mar, festas exuberantes que duravam até o amanhecer. A opulência o envolvia, mas por trás de sorrisos e um brilho nos olhos havia uma dor profunda que ele guardava em segredo. A infeliz perda da mãe, uma memória que sempre o assombrava nas noites silenciosas. Ele evitava pensar nisso, preferindo viver a vida como se fosse apenas mais uma festa. Mas nesta manhã fatídica, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, algo o fez parar. Uma mendiga, com roupas rasgadas e uma expressão cansada, parecia estar cercada por uma aura de mistério. O que o deixou paralisado foi o pingente que ela usava no pescoço. Era idêntico ao que sua mãe usara até seu último suspiro. Um pingente em forma de coração, com detalhes que só sua mãe conhecia. O choque fez seu coração acelerar. Ele era de alguém próximo a mim. A mendiga levantou o olhar, olhos escuros como a noite, profundos e cheios de histórias não contadas. Sempre esteve comigo, e a história que carrego é uma conexão com os que perderam. É um símbolo de amor e dor. Intrigado, Fernando decidiu ouvir a história dela. Eles se sentaram em um banco, rodeados por uma cidade que não via a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Enquanto tentava processar essas novas informações, um grito de socorro ecoou ao fundo. Era um aviso, alguém que se aproximava com intenções ameaçadoras. E com isso, o medo tomou conta de Fernando. Ele não sabia, mas um antigo parceiro de negócios de sua mãe os observava das sombras, pronto para proteger seus segredos a qualquer custo. Enquanto os olhares de Clara e Fernando se cruzavam, uma centelha de esperança e medo saltou entre eles. O coração de Fernando batia rápido, as memórias de sua mãe invadindo sua mente com força incontrolável. Ele tinha que descobrir a verdade. Mas até que ponto ele iria para proteger Clara e desvendar os mistérios que poderiam reescrever não só sua história, mas sua própria identidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os olhares de Clara e Fernando se cruzavam, um tremor percorreu o ar, uma energia palpável entre eles. Fernando estava tomado por uma mistura de medo e esperança. Ele precisava da verdade, mas a voz de Clara ecoava em sua mente, lhe dando coragem. Mas antes que ele pudesse digerir suas palavras, um barulho intenso o fez olhar para trás. Um homem robusto e de rosto fechado se aproximava, seu olhar fixo e ameaçador. Fernando não conseguia enxergar sua intenção, mas o aviso visual era suficiente para que um nó se formasse em sua garganta. O homem tinha um ar sinistro, e enquanto se aproximava, a cidade ao redor deles parecia desaparecer, como se tudo se reduzisse a essa cena. Quem é você? A voz de Clara quebrou o silêncio, enquanto ela se levantava num movimento brusco. Fernando, sou alguém que sabe demais, e que não vai deixar que sua mãe não tenha paz, respondeu o homem, a cada palavra mais gelada que a anterior. Fernando sentiu o chão sob seus pés e estremeceu. A menção à sua mãe? Ele precisava saber mais. Do que você está falando? Fernando exigiu, a voz tensa. O homem sorriu, mas era um sorriso sem vida, como se a luz tivesse desaparecido de sua alma. A história que você não conhece, a verdade que sua família esconde, que está ligada a essa mendiga. Ele gesticulou brutalmente para Clara. E a verdadeira origem desse pingente. Clara, por sua vez, estava pálida, mas havia uma fração de força em sua postura. Você não sabe do que está falando, ela respondeu. Mas a incerteza na voz dela começou a surgir. Um pensou cruzou a mente de Fernando.
E se ela soubesse mais do que estava revelando? Ele precisava entender. O que você quer dizer com a verdadeira origem? Os olhos de Fernando passavam alternadamente entre Clara e o homem, a tensão crescendo. O homem, em uma ação rápida, puxou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro havia mais pingentes, semelhantes ao de Clara, cada um com uma insígnia intrigante. Esses aqui foram deixados para trás quando sua mãe partiu. Eles têm poder. Alguns trazem sorte, outros quebram destinos. Fernando ficou em silêncio. Tudo o que pensava saber sobre a sua mãe agora parecia fraquejar diante da possibilidade de segredos ocultos. O homem continuou a falar, suas palavras martelando em sua mente. Você, meu caro, está no centro deste jogo. E Clara tem mais a ver com a sua história do que você imagina. Clara agora estava pálida, seu olhar fixo no homem. Você mentiu para mim, você nunca me contou. Ela gritou, a dor em sua voz palpável. Fernando ficou confuso. O que Clara sabia? A situação parecia deslocar-se para algo mais profundo e obscuro. Fernando sentiu-se puxado entre dois mundos, o de sua vida luxuosa e o da dor que Clara carregava. Então, tudo aconteceu em um segundo. O homem avançou em direção a Clara, mas Fernando interveio. Ele agarrou o homem e, num impulso, empurrou-o para trás. Nesse momento, um estalo ecoou e a caixa caiu no chão, se abrindo, os pingentes brilhando sob a luz. O caos se instalou enquanto a multidão ao redor começava a se agitar, os olhares curiosos se voltando para eles. Fernando sentiu que algo dentro dele estava mudando, uma tempestade de emoções e questionamentos. Ele tinha que proteger Clara, mas se esse homem sabia mais sobre sua mãe... Fernando, a verdade está mais perto do que você imagina, Clara sussurrou, os olhos brilhando com um misto de medo e determinação. O homem se levantou, um sorriso torto nos lábios. Agora vocês vão descobrir que a verdade pode ser mais dolorosa do que perder alguém que amam. E com essas palavras, o mundo de Fernando começou a desmoronar, a dúvida tornando-se um visitante constante em sua mente. O que mais ele iria descobrir? Ele estava pronto para enfrentar a verdade, mesmo que isso custasse tudo. Enquanto os olhares de Clara e Fernando se cruzavam, um tremor percorreu o ar, uma energia palpável entre eles. Fernando estava tomado por uma mistura de medo e esperança. Ele precisava da verdade, mas a voz de Clara ecoava em sua mente, lhe dando coragem. Mas antes que ele pudesse digerir suas palavras, um barulho. O homem tinha um ar sinistro. Enquanto se aproximava, a cidade ao redor deles parecia desaparecer, como se tudo se reduzisse a essa cena. Quem é você? A voz de Clara quebrou o silêncio, enquanto se levantava num movimento brusco. Fernando instintivamente se colocou na frente dela, como um escudo, o coração acelerando com a adrenalina. Sou alguém que sabe demais e que não vai deixar que sua mãe não tenha paz, respondeu o homem, a cada palavra mais gelada que a anterior. Fernando sentiu o chão sob seus pés e estremeceu. A menção à sua mãe, ele precisava saber mais. Do que você está falando? Fernando exigiu, a voz tensa. O homem sorriu, mas era um sorriso sem vida, como se a luz tivesse desaparecido de sua alma. A história que você não conhece. A verdade que sua família esconde, que está ligada a essa mendiga. Ele gesticulou brutalmente para Clara. E a verdadeira origem desse pingente. Clara, por sua vez, estava pálida, mas havia uma fração de força em sua postura. Você não sabe do que está falando, ela respondeu, mas a incerteza na voz dela começou a surgir. Um pensamento cruzou a mente de Fernando. E se ela soubesse mais do que estava revelando? Ele precisava entender. O que você quer dizer com a verdadeira origem? Os olhos de Fernando passavam alternadamente entre Clara e o homem, a tensão crescendo. O homem, em uma ação rápida, puxou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro, havia mais pingentes, semelhantes ao de Clara, cada um com uma insígnia intrigante. Esses aqui foram deixados para trás quando sua mãe partiu. Eles têm poder, alguns trazem sorte, outros quebram destinos. Fernando ficou em silêncio. Tudo o que pensava saber sobre sua mãe agora parecia fraquejar diante da possibilidade de segredos ocultos.
o homem continuou a falar, suas palavras martelando em sua mente. Você, meu caro, está no centro deste jogo, e Clara tem mais a ver com a sua história do que você imagina. Clara agora estava pálida, seu olhar fixo no homem. Você mentiu para mim, você nunca me contou. Ela gritou, a dor em sua voz palpável. Fernando ficou confuso. O que Clara sabia? A situação parecia deslocar-se para algo mais profundo e obscuro. Fernando sentiu-se puxado entre dois mundos, o de sua vida luxuosa e o da dor que Clara carregava. Então tudo aconteceu em um segundo. O homem avançou em direção a Clara, mas Fernando interveio. Ele agarrou o homem e, num impulso, empurrou-o para trás. Nesse momento, um estalo ecoou e a caixa caiu no chão, se abrindo, os pingentes brilhando sob a luz. Mas antes que Fernando pudesse perceber, um som ensurdecedor rachou o ar. Um tiro. A população ao redor gritou em uníssono, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. A bala não havia atingido Fernando ou Clara, mas o homem que antes os ameaçava. Ele caiu no chão, a expressão de surpresa congelada em seu rosto. Clara gritou e se lançou para o lado, enquanto Fernando sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem estava lá, no chão, respirando de forma irregular, a vida escorrendo entre seus dedos. Mas quando a multidão começou a se afastar, uma figura emergiu das sombras, um homem elegante, com um olhar gélido, que observava a cena com uma calma perturbadora. Você nunca deveria ter se envolvido, Fernando. Ele disse, sua voz suave como seda, mas cortante como uma lâmina. Então, virou-se para o homem caído, e como se estivesse cumprindo um ritual sombrio, puxou algo do bolso. Um pingente, um igual ao de Clara, mas com um brilho diferente, quase maligno. Esse é o legado que você deveria ter protegido. Fernando sentiu as pernas tremerem. A conexão profunda entre Clara, seu passado, e agora esse novo personagem se tornava cada vez mais confusa. O homem elegantemente vestido olhou diretamente nos olhos de Fernando e, sem hesitar, lançou o pingente em direção a Clara. Ela é a chave, e você acabou de abrir a porta do inferno. Nesse momento, Clara abraçou o pingente contra o peito, seus olhos cheios de terror. A cidade, antes vibrante, agora parecia circundá-los. Merg. E à medida que o eco da sirene se aproximava, ele não conseguia deixar de se perguntar: seria possível que toda a sua vida estivesse enraizada em mentiras ocultas? O homem elegante deu um passo adiante, e a tensão no ar era palpável. Clara segurou o pingente contra o peito, os olhos arregalados, enquanto o novo personagem parecia absorver cada segundo da cena. Fernando sentiu uma onda de adrenalina enquanto era arrastado para um jogo que ele não compreendia. Você não pode fazer isso! Fernando gritou, o coração disparando com uma mistura de raiva e desespero. Quem é você? O homem sorriu de forma gélida, um sorriso que não chegava aos olhos. Sou alguém que por muito tempo tomou conta dos segredos da sua família. E agora, a verdade finalmente está à vista. Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Uma mulher na multidão apontava para o céu. Olhem! O helicóptero! A cabeça de Fernando se virou automaticamente, e um estrondo ensurdecedor o fez cerrar os dentes. Um helicóptero descia, com as luzes piscando e uma sombra cobrindo a rua. Mas o que mais chocou foi ver uma figura familiar no lado da porta. Era sua irmã, Laura. O coração de Fernando afundou. Ela estava em perigo. Laura! Ele gritou, mas o som da multidão abafou sua voz. O helicóptero girou em uma dança arriscada. E logo Armanovs desceram cordas com movimentos rápidos, como se tivessem ensaiado aquilo. Eram homens com fardas pretas e rostos cobertos. O cenário ganhou contornos de um filme de ação. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Enquanto Clara assistia, o que parecia ser um pânico tomou seu rosto. Não, eles não podem descobrir! Ela se virou freneticamente em direção a Fernando, o olhar tempestade. Você não sabe o que está acontecendo! Eles estão atrás de mim! Do que você está falando? Perguntou Fernando, confuso.
enquanto tentava manter o foco nas pessoas que aterrissavam. A voz de Clara soava desesperada. Você pensa que tudo é sobre o pingente, mas eu sou mais do que isso. Eles querem me matar, e a única forma de eu escapar é fazendo isso agora. Clara olhou para o homem no chão, que gemia ferido, mas seu olhar era bastante intenso, sério. De repente, a luz de um dos meninos armados refletiu-se na fachada de um prédio. Fernando tremia de horror. A figura familiar de Laura foi puxada para fora, arrastada por um dos homens antes que ele a pudesse salvar. "Laura!" gritou, mas o grito foi engolido pelo som do helicóptero. Nesse instante, Clara avançou, seu rosto se contorcendo, como se estivesse tomando uma decisão monumental. "Não sei como explicar, mas se eu não fizer isso, todos morrerão." E ainda com o pingente na mão, levantou-o para o céu. A luz começou a brilhar intensamente, enquanto Fernando observava em estado de choque. Ele ficou paralisado, incapaz de processar a situação. Clara estava mudando. Uma energia não natural emitiu dela, as cores do entorno parecendo distorcer. "O que você está fazendo?" Ele conseguiu perguntar, seu coração pulsando cada vez mais rápido. "Liberando o que está dentro de mim, a verdadeira razão pela qual sua mãe me conhecia. Fernando, minha vida sempre esteve ligada à sua família." A multidão, com medo, começava a se afastar, mas ele não se movia. Essa era a última chance de entender a conexão entre eles, a verdade enterrada nas sombras. "Você é? O que, Clara?" E naquele momento, o céu se iluminou com uma explosão de luz, uma onda poderosa empurrando todos para trás. O homem elegante recuou, enquanto Clara permanecia firme, seus olhos fixos na luz. Finalmente, Fernando viu. O brilho do pingente refletia uma força ancestral, poderosa. "Prepare-se para a verdade, Fernando." A voz dela ecoou, cheia de certeza, enquanto tudo ao redor deles se tornava um turbilhão de luz e sombras. No fundo da consciência de Fernando, algo se quebrava. A base de tudo que ele acreditava ser verdade. A cela explodiu em caos, mas enquanto a luz o ofuscava, seu coração pulsava com uma sensação diferente. O que ele estava prestes a descobrir poderia reescrever tudo. Como um eco distante, a palavra vocação ressoou na mente dele, e a dúvida o perseguiu. Quem era Clara, verdadeiramente? A luz brilhante emanando do pingente de Clara explodiu como um farol no meio da escuridão. Fernando ficou atordoado, como se tivesse sido puxado para uma tempestade. O helicóptero ainda zumbia acima, mas tudo parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado em um momento de pura revelação. Clara estava mudando diante dele, e a energia que a envolvia tinha um. Mas então, as palavras dela reverberaram, ecoando em sua mente. "Você não sabe quem eu sou, Fernando. Não sabe o que está em jogo." Num instante, um clarão mais intenso rasgou o céu, e uma sombra se projetou na multidão. Antes que Fernando pudesse entender, ele viu a figura de alguém que conhecia bem, seu pai. Ele estava ali, a expressão tensa, os olhos fixos em Clara. "O que você fez?" ele gritou, e uma onda de choque atravessou Fernando. "Pai?" Fernando não podia acreditar. A presença dele era como um peso que o afundava em uma realidade que ele não compreendia. "Você conhece ela? Afastem-se dela. Ela não é quem vocês pensam que é." A voz de seu pai estava carregada de pânico, e isso fez o coração de Fernando acelerar. Ele não conseguia processar tudo. Por que seu pai estava tão assustado? O homem no chão, ainda gemendo, agora tentava se levantar, e tudo se tornava ainda mais confuso. "Clara, o que você está escondendo?" Fernando perguntou, e seu coração se apertou ao perceber o medo em seu olhar. A luz em torno dela piscou, como se estivesse lutando entre dois mundos. O homem elegante se movia com cautela, um sorriso enigmático nos lábios. "Você não entende, Fernando." Clara gritou, desespero em sua voz. "Vocês têm que saber a verdade, senão tudo o que amam pode ser destruído." Mas suas palavras pareciam perdidas no caos,
e o silêncio provocador da multidão agora se tornava ensurdecedor. Fernando, lembre-se do que sua mãe disse sobre o legado. O pai de Fernando gritou, e a menção da mãe dele fez o estômago dele virá-lo. Ambas as figuras, Clara e seu pai, estavam agora envolvidas em um conflito. Ele olhou para o pingente, a luz emitindo sombras sobre os rostos. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando, de repente, Clara desabou no chão, o pingente caindo de sua mão. Algo havia quebrado dentro dela. A luz desapareceu e o ar ficou pesado como chumbo. "Clara!" gritou Fernando, correndo até ela. Ele se ajoelhou, sentindo o coração desmoronar. E então, enquanto ele a segurava, as palavras saíram de seus lábios sem vontade. "Quem é você, realmente?" Clara olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sou a filha que sua mãe nunca teve, sua irmã." As palavras caíram como um raio em um dia claro. Fernando sentiu o ar faltar e todo mundo à sua volta parou. Ele sentiu um nó na garganta e um frio na espinha. "Isso não pode ser verdade," Fernando declarou. A incredulidade açoitava seu coração. "Como assim, sua irmã?" Isso é o que eles querem esconder," seu pai berrou, a expressão de horror misturada à dor. "Você precisa entender. Essa conexão é tudo o que pode salvar vocês. Essa maldição, ela vive em nós." O mundo girou ao redor de Fernando. Todo o significado do que ele havia acreditado até então esvaiu-se, tirando o chão debaixo dos pés dele. Clara estava ali, mas era de fato mais do que uma mendiga. Era uma parte dele que ele nunca soubera que precisava. A sirene continuava a soar ao fundo, e mais homens armados desciam do helicóptero. Fernando!" Clara chamou, sua voz fraca. "Você tem que decidir. Ninguém pode saber. Nem mesmo o nosso pai." A multidão desse jogo sombrio se tornava mais lotada, e a sensação de que as verdades escondidas estavam se revelando se tornou evidente. "No que você se tornou?" Fernando sussurrou, os olhos fixos no rosto pálido dela. O tempo estava acabando e o dilema entre a lealdade e o amor pesava sobre seus ombros. O que ele faria agora que até os laços sagrados estavam ameaçados? Ele estava prestes a descobrir que o que conhecia como a verdade poderia ser apenas o primeiro passo para um abismo de mentiras. O que mais aconteceu entre ele e Clara que poderia mudar tudo, para sempre? Enquanto Clara estava caída, o pingente em seu peito refletia uma luz fraca, quase agonizante. A revelação que acabara de fazer ecoava na mente de Fernando como um mantra. "Irmã, isso não pode ser verdade." Ele olhou ao redor, buscando respostas que pareciam tão distantes quanto as estrelas. "Isso não é o momento para discutir," gritou seu pai, desesperado, olhando nervosamente para a multidão que começava a cercá-los. O helicóptero ainda girava acima, e as sombras dos homens enfrentando a escuridão se aproximavam. Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. "Perigo maior se aproxima, Fernando. Você precisa decidir se vai ficar de um lado ou do outro." Mas tudo o que conseguia pensar era na confusão que Clara havia trazido. Ela tinha um passado que ele não compreendia. Era uma parte da família que nunca soubera que existia. "Por que você não me contou antes?" A indignação tomava conta dele, misturada com uma dor profunda. "Por que se escondeu de mim?" Neste instante, um grito ressoou por trás deles. A mulher que antes tinha gritado sobre o helicóptero agora chamava a atenção de todos. "Eles estão chegando!" disse, assustando ainda mais a multidão. Uma figura grotesca surgiu nas sombras, e o horror tomou conta do ar. Era o homem que havia caído no chão, agora de pé, mas com algo sombrio e horrível ao seu redor. Ele riu, mas não era um riso normal. Era como se sua própria alma estivesse se revelando, uma entidade sinistra. "É hora de acertar as contas, Clara. Pode achar que escapou do seu destino, mas o passado sempre cobra suas dívidas," afirmou, estendendo a mão em direção a ela. O chão sob Fernando vacilou. "O que você quer dizer com isso?" O coração dele batia forte.
uma sensação de perigo crescente. O homem sorriu, um sorriso que fez a pele de Fernando arrepiar. O que você não sabe, querido Fernando, é que Clara não é só sua irmã. Ela é também a herdeira de um poder ancestral, um poder que deveria ter sido seu. As palavras reverberaram como um trovão. Fernando olhou para Clara, e ela estava agora pálida, como se tivesse sido atingida por um raio. O que está acontecendo? A confusão e a dor eram estampadas em seu rosto. Eu não sabia que era isso. No momento em que você nasceu, o seu destino foi selado. O poder em jogo é muito maior do que você imagina. O homem apontou para a multidão e Fernando percebeu que estavam todos em estado de choque, assistindo a cena como se fosse um filme de terror. Você terá que escolher, Clara. Todos os segredos que sua mãe guardou virão à tona. Sabe por que ela nunca mencionou você? Porque o mundo não está preparado para o que você representa. O homem continuou, quase delirante. E agora é hora de você abraçar sua verdadeira natureza. O clima se tornava cada vez mais tenso. Clara começou a se levantar, não apenas fisicamente, mas algo dentro dela parecia mudar. Uma luz tênue começou a brilhar ao redor dela novamente. A energia crescia, e Fernando entendeu que seu destino estava entrelaçado com o dela. Mas em que nível? Ele se virou para sua irmã, o olhar preocupado. Clara, se isso for verdade, o que você vai fazer? Eu não sei. Clara gritou angustiada. Eu só sei que as consequências disso não vão ser boas. Se elas não forem suas, serão minhas. E antes que Fernando pudesse intervir, Clara lançou o pingente ao chão com força. A luz explodiu em 1000 pedaços, e no instante seguinte, uma onda de energia varreu o local. A multidão foi empurrada para trás, como folha sob um vento violento. E ali, no epicentro da explosão, uma figura digna e majestosa começou a se elevar acima de todos. Uma mulher que lembrava extraordinariamente a mãe de Fernando. Ela parecia flutuar, vestida com roupas que brilhavam como ouro sob o sol. Você a libertou, Clara, disse a mulher, sua voz ressoando como uma canção. E agora é hora de confrontar as verdades escondidas para sempre. Fernando ficou paralisado. A mulher diante dele não era apenas uma imagem distante de sua mãe, mas a própria essência dela, uma força que ele nunca teve a chance de conhecer. O choque percorreu sua espinha. Tudo o que imaginava estava prestes a ser desfeito. E enquanto olhava para Clara, o mundo começou a desmoronar ao seu redor. Não, não pode ser! Ele gritou, buscando entender a situação. Antes que o desespero pudesse dominá-lo, ele percebeu. Clara sempre fora mais do que uma mendiga. Ela era parte dele, uma parte que trouxe à tona não apenas verdades, mas um legado que estava camuflado nas brumas do tempo. E agora, suas vidas seriam obrigadas a se entrelaçar em um destino que ele nunca poderia imaginar. Mas naquele momento de revelação, o homem no chão começou a rir novamente, seu riso perturbador ecoando na multidão. Vocês acham que encontraram respostas? Questionou, sua voz carregada de ironia. A verdade é apenas o começo. Quando a poeira assentar, todos vocês vão perceber que suas vidas foram despedaçadas por algo muito maior do que podem compreender. Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Qual seria o verdadeiro custo da verdade que estava prestes a emergir? O que mais estava escondido sob essa máscara de segredos? A linha entre o amor e a traição estava prestes a se cruzar novamente. E tudo o que conhecia poderia ser destruído em um instante. Enquanto a luz da figura de sua mãe desaparecia, a única certeza que tinha era que as sombras do passado estavam apenas começando a se revelar. A luz da figura que lembrava a mãe de Fernando começou a dissipar-se, mas a tensão ainda pairava no ar. O homem caído no chão riu de forma maníaca, suas palavras flutuando como veneno. Vocês acham que estão prontos para enfrentar a verdade? Ha!
Mal sabem vocês o que realmente está em jogo. Fernando olhou com desespero para Clara, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, mas ela apenas estava ali, sem forças. A mulher brilhante desapareceu completamente, e a multidão estava em um estado de pânico, olhando para todos os lados e se perguntando o que viria a seguir. Fernando sentiu o coração estrondar no peito. A tensão aumentou quando o homem no chão lentamente se levantou. Ele estava ferido. Mas seus olhos brilhavam com uma malícia renovada. Vocês têm pouco tempo antes que a verdade os alcance. Ele falou, a voz como um sussurro ameaçador. E quando isso acontecer, nada será como antes. Nesse momento, Clara se recompôs, pegou o pingente do chão e levantou. Sua expressão era de determinação, mas o mudou ao olhar para Fernando. A verdade precisa ser revelada, mesmo que doa. Ela disse, sua voz firme apesar do abalo. Fernando sentiu um nó na garganta. O que mais Clara estava escondendo? Mas antes que pudesse perguntar, um estrondo cortou o ar. O helicóptero acima começou a descer rapidamente, e todos ao redor gritaram, tentando encontrar abrigo. Com um movimento brusco, uma porta do helicóptero se abriu, e uma figura familiar emergiu, atirando-se do lado do helicóptero em uma queda livre. Pai! Fernando gritou, observando seu pai se aproximar, mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Assim que seu pai tocou o chão, algo aconteceu. Seu rosto, antes contorcido de dor, transformou-se em algo sombrio. Era como se uma sombra tivesse passado sobre ele, e sua expressão se tornasse cruel. Não! Clara gritou, e um frio percorreu o corpo de Fernando. A verdade que ela estava tentando evitar estava seguindo como uma sombra, e a revelação que estava prestes a explodir em seu coração parecia quase impossível de suportar. Você não entende o que sua mãe fez. Seu pai declarou, os olhos escurecendo como se uma tempestade tivesse surgido de dentro dele. Clara, você não é apenas a filha que pensou ser. Você é um instrumento de destruição. Fernando mal conseguiu processar aquelas palavras. O choque era como um tapa no rosto. O que você está dizendo? Ele se virou para Clara, subitamente atordoado. Você é uma arma? Uma ameaça? Não, isso não é verdade. Clara chorou e sua voz estava cheia de dor. Eu não sou nada disso. Eu só sou eu. Mas o pai de Fernando deu um passo à frente e a energia ao redor começou a vibrar. O homem que causou tudo isso, deitado há momentos atrás, agora se levantou e se uniu ao pai de Fernando, rindo como se estivesse assistindo a uma cena de um teatro macabro. Sim, Clara. O legado de sua mãe é muito mais maligno do que vocês poderiam imaginar. Sempre foi. A realidade começou a desmoronar na mente de Fernando. Cada palavra daquele homem se enredava aos seus pensamentos. Ele olhou para Clara, não mais como a irmã que pensava conhecer, mas como alguém envolto em camadas de mistério e traição. Não pode ser, ele murmurou, o rosto gelado de terror. Você não me contou a verdade. Clara estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Eu vou explicar, eu prometo. Mas agora precisamos sair daqui. Eles estão chegando. A multidão começou a se agitar, confusa e assustada. Feridos e homens armados estavam por todos os lados. Tudo estava fora de controle. E enquanto a onda de pânico, crescendo ao redor deles, ameaçava engolir tudo, Clara sussurrou. O que está em jogo é muito maior. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em nosso pai. Fernando sentiu a realidade se desvanecer à sua volta. O que mais ele descobriria? E quem estava realmente do seu lado nesta batalha surpreendente por verdades enterradas? No fundo de seu coração, ele sabia que o desenrolar da história estava apenas começando, e a revelação final o deixaria sem chão. Enquanto Clara estava caída, o pingente em seu peito refletia uma luz fraca, quase agonizante.
A revelação que acabara de fazer ecoava na mente de Fernando como um mantra. Irmã, isso não pode ser verdade. Ele olhou ao redor, buscando respostas que pareciam tão distantes quanto as estrelas. Isso não é o momento para discutir, gritou seu pai, desesperado, olhando nervosamente para a multidão que começava a cercá-los. O helicóptero ainda girava acima, e as sombras dos homens enfrentando a escuridão se aproximavam. Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Perigo maior se aproxima, Fernando. Você precisa decidir se vai ficar de um lado ou do outro. Mas tudo o que conseguia pensar era na confusão que Clara havia trazido. Ela tinha um passado que ele não compreendia. Era uma parte da família que nunca soubera que existia. Por que você não me contou antes? A indignação tomava conta dele, misturada com uma dor profunda. Por que se escondeu de mim? Neste instante, um grito cortou o ar. A mulher que antes tinha gritado sobre o helicóptero agora chamava a atenção de todos. Eles estão chegando, disse, assustando ainda mais a multidão. Uma figura grotesca surgiu nas sombras, e o horror tomou conta do ar. Era o homem que havia caído no chão, agora de pé, mas com algo sombrio e horrível ao seu redor. Ele riu, mas não era um riso normal. Era como se sua própria alma estivesse se revelando, uma entidade sinistra. É hora de acertar as contas, Clara. Pode achar que escapou do seu destino, mas o passado sempre cobra suas dívidas, afirmou, estendendo a mão em direção a ela. O chão sob Fernando vacilou. O que você quer dizer com isso? O coração dele batia forte, uma sensação de perigo crescente. O homem sorriu, um sorriso que fez a pele de Fernando arrepiar. O que você não sabe, querido Fernando, é que Clara não é só sua irmã. Ela é também a herdeira de um poder ancestral, um poder que deveria ter sido seu. As palavras reverberaram como um trovão. Fernando olhou para Clara e ela estava agora pálida, como se tivesse sido atingida por um raio. O que está acontecendo? A confusão e a dor eram estampadas em seu rosto. Eu não sabia que era isso. No momento em que você nasceu, o seu destino foi selado. O poder em jogo é muito maior do que você imagina. O homem apontou para a multidão, e Fernando percebeu que estavam todos em estado de choque, assistindo a cena como se fosse um filme de terror. Você terá que escolher, Clara. Todos os segredos que sua mãe guardou virão à tona. Sabe por que ela nunca mencionou você? Porque o mundo não está preparado para o que você representa, o homem continuou quase delirante. E agora é hora de você abraçar sua verdadeira natureza. O clima se tornava cada vez mais tenso. Clara começou a se levantar, não apenas fisicamente, mas algo dentro dela parecia mudar. Uma luz tênue começou a brilhar ao redor dela novamente. A energia crescia, e Fernando entendeu que seu destino estava entrelaçado com o dela. Mas em que nível? Ele se virou para sua irmã, o olhar preocupado. Clara, se isso for verdade, o que você vai fazer? Eu não sei, Clara gritou angustiada. Eu só sei que as consequências disso não vão ser boas. Se elas não forem suas, serão minhas. E antes que Fernando pudesse intervir, Clara lançou o pingente ao chão com força. A luz explodiu em 1000 pedaços, e no instante seguinte, uma onda de energia varreu o local. Foi empurrada para trás, como folhas sob um vento violento, e ali no epicentro da explosão, uma figura digna e majestosa começou a se elevar acima de todos. Uma mulher que lembrava extraordinariamente a mãe de Fernando. Ela parecia flutuar, vestida com roupas que brilhavam como ouro sob o sol. Você a libertou, Clara, disse a mulher, sua voz ressoando como uma canção. E agora é hora de confrontar as verdades escondidas para sempre. Fernando ficou paralisado. A mulher diante dele não era apenas uma imagem distante de sua mãe, mas a própria essência dela, uma força que ele nunca teve a chance de conhecer. O choque percorreu sua espinha. Tudo o que imaginava estava prestes a ser desfeito. E enquanto olhava para Clara, o mundo começou a desmoronar ao seu. Não pode ser, ele gritou, buscando entender a situação. Antes que o desespero pudesse dominá-lo, ele percebeu.
Clara sempre fora mais do que uma mendiga. Ela era parte dele, uma parte que trouxe à tona não apenas verdades, mas um legado que estava camuflado nas brumas do tempo. E agora suas vidas seriam obrigadas a se entrelaçar em um destino que ele nunca poderia imaginar. Mas naquele momento de revelação, o homem no chão começou a rir novamente, seu riso perturbador ecoando na multidão. "Vocês acham que encontraram respostas?" questionou, sua voz carregada de ironia. "A verdade é apenas o começo. Quando a poeira assentar, todos vocês vão perceber que suas vidas foram despedaçadas por algo muito maior do que podem compreender." Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Qual seria o verdadeiro custo da verdade que estava prestes a emergir? O que mais estava escondido sob essa máscara de segredos? A linha entre o amor e a traição estava prestes a se cruzar novamente. E tudo o que conhecia poderia ser destruído em um instante. Enquanto a luz da figura de sua mãe desaparecia, a única certeza que tinha era que as sombras do passado estavam apenas começando a se revelar. Então, tudo mudou. Uma explosão retumbante cortou o ar. O chão tremeu sob seus pés como se o universo estivesse colidindo com uma força indescritível. A figura de sua mãe, que brilhava como um farol, se despedaçou em milhares de partículas, cada uma delas se transformando em sombras que se espalhavam, como se estivessem fugindo. Uma onda de pura energia arremessou Fernando para trás e ele caiu sobre o asfalto. Ele sentiu a dor, mas desconsiderou. Precisava entender. Mas no centro daquela confusão, algo ainda mais impressionante aconteceu. Clara, envolta em luz e sombras, começou a gritar: "Não! Não! Eu não quero isso!" Era como se forças incontroláveis a estivesse puxando para um abismo. Fernando se levantou, tentando chegar até ela, mas a energia tornava tudo mais difícil, como se estivesse nadando em um mar turbulento. "Clara!" gritou, mas suas palavras se perderam na confusão. Então, de repente, ela parou. A luz ao redor dela pulsou e, enquanto Fernando olhava, ele viu sua irmã hesitar, o olhar perdido entre terror e algo mais profundo. Eu não sou a única," declarou, sua voz agora convicta. Eu sou a última. E a escolha não é somente minha." Nesse momento, os olhos de Fernando se arregalaram. O homem, que observava a cena como um espectador satisfeito, inclinou a cabeça de lado, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. "Exato, querida. A verdade está mais próxima do que você imagina. Você pode ter herdeiros, e essa é a única oportunidade de reescrever a história de uma vez por todas." Uma onda de emoção passou por Fernando. "O que você está dizendo?" Ele não conseguia calcular as implicações. "O que mais você esconde, Clara?" Clara olhou para o homem com uma mistura de raiva e determinação. "Tem pessoas que ainda estão vivas. A conexão que tenho com você e com tudo isso é mais do que um pingente. É uma linha de sangue." O mundo desabou ao seu redor. Fernando estava se afogando em sentimentos intensos. Uma linha de sangue? E se isso significasse que Clara não era apenas sua irmã, mas também deveria ser uma líder de um legado obscuro? Uma sombra passou pela mente dele, uma possibilidade sombria. E se ele não fosse apenas um filho perdido em busca de respostas? Mas o verdadeiro alvo de tudo isso? Antes que pudesse processar mais, a multidão começava a se levantar em pânico. E com um sorriso sinistro, o homem disse: "Então, o jogo começou. Agora vamos descobrir se você realmente pertence a essa linhagem, ou se tudo terminará aqui." A tensão no ar era palpável. Clara estava vacilante, o pingente brilhando perigosamente em suas mãos. Fernando olhou para ela, pedindo respostas, seu coração acelerado. Então, tudo mudou. O homem que estava no chão, ferido, levantou-se de forma sobrenatural, como se a dor não existisse. Ele deu um passo à frente. Seus olhos agora incendiados com uma determinação que Fernando nunca vira antes. "Você não sabe o que realmente significa ser herdeiro, Clara," ele disse com uma voz profunda, ecoando com uma força maligna.
Você pertence a mim. Clara hesitou, a confusão começando a se transformar em pânico. O que você quer dizer? Eu não sou sua! Gritou, seus olhos marejados. Fernando sentiu um frio na espinha, pressentindo que uma verdade devastadora estava por vir. Herança não é só sobre sangue. O homem gesticulou com a mão e uma onda de energia surgiu, envolvendo Clara em um brilho deslumbrante. Você está marcada desde o nascimento, Clara. E agora é hora de você entender seu verdadeiro papel. O murmúrio da multidão cresceu e Fernando sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Clara, não o ouça! Ele gritou, mas a voz dela foi abafada por um rugido crescente. Então, algo inexplicável aconteceu. Como uma bomba, a luz explodiu, iluminando o céu em um espetáculo de cores. Fernando ficou atordoado, o mundo ao seu redor parecendo desintegrar. Naquele instante, Clara começou a convulsionar, e tudo que era familiar se transformou em caos. Clara! Ele gritou desesperadamente, mas ela estava presa em um turbilhão. As cores dançavam ao redor dela, e quando a luz finalmente dissipou, a imagem que restou deixou todos sem fôlego. Clara não era mais a mesma. Sua forma havia mudado, e agora suas feições eram uma mistura de humanidade e algo mais. Algo que fazia seu coração gelar. Um sussurro percorreu a multidão. É a transformação! Ela é a Kistara! Disse o homem, sorrindo de forma triunfante. O que era isso? Fernando não compreendia, mas o que quer que fosse, ele sentia que não era bom. Clara olhou para o homem com um olhar que cortava como uma faca. Você me usa como uma arma. Eu não vou deixar que isso aconteça. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, mais do que qualquer coisa que Fernando já tivesse visto. Mas o homem apenas riu. Você não tem escolha, querida. Com o poder vem a obrigação. E agora que você foi despertada, só resta aceitar o seu destino. Uma explosão de gritos e murmúrios explodiu do resto da multidão. Alguns estavam em choque, outros desesperados. O que está acontecendo? Fernando perguntou, mas ele já sabia que a resposta mudaria tudo. E então, Clara gritou. Fernando, eu não sou quem você pensa que sou. Não sou apenas sua irmã, mas sou também a filha do homem que está à sua frente. O coração de Fernando disparou. O quê? O tempo parecia parar, e a revelação penetrou profundamente nele. O homem ali não era apenas um inimigo, mas algo que desafiava tudo o que acreditava. Era um pai? Um inimigo? Uma sombra do passado? No momento em que você nasceu, Fernando, o destino de todos nós foi selado, disse Clara, sua voz ferida. Você é parte disso, e também será chamado. A multidão parou e o silêncio se instalou. O homem olhou para Fernando, um sorriso sinistro nos lábios. Agora você entende, não é? O legado vivo que você tem não é só de sua mãe, mas de mim. E a escolha é sua. Aceite isso ou enfrentará as consequências. Fernando ficou paralisado, a mente turbinando. Um novo ciclo estava prestes a começar, e ele estava entre a luz e as trevas. De repente, as sirenes soaram intensamente ao fundo, mas essa era a menor das preocupações dele. O que era real? O que havia ocorrido? Clara estava mudada, a verdade devastadora o cercava, e um abismo de mistério despontava à frente. Ele tinha que escolher. E essa escolha poderia custar tudo. O caos parecia ter entrado em um épico clímax. As sombras dançavam ao redor de Fernando e Clara, enquanto a multidão observava atônita. Você precisa escolher, Clara. O homem rugiu, sua voz cortando o ar tenso. Aceite seu destino ou enfrente a danação. Clara respirou fundo, e Fernando viu um fogo em seus olhos que ele nunca tinha testemunhado antes. Você não vai me controlar, ela gritou, sua voz ressoando com uma força recém-descoberta. Se eu sou realmente a Kistara, então a decisão é minha. Então escolha. O homem desafiou, abrindo os braços como se quisesse abraçar o caos. Autopreservação ou sacrifício? Fernando sentiu as mãos começarem a tremer.
O peso da escolha de Clara parecia se estender como um oceano em tormenta. Clara, não! Pense nas consequências! Ele implorou, seu coração acelerando como um tambor em sua caixa torácica. Essa poderia ser a última chance de salvá-la. Mas Clara apenas se virou, a luz ao seu redor pulsando como um coração em chamas. Vou lutar por nós, por nosso futuro. E nesse momento, ela agarrou o pingente, apertando-o contra o peito. A energia ao seu redor começou a se intensificar, iluminando tudo na proximidade. Não, você não sabe o que está invocando. O homem gritou, mas era tarde demais. A luz brilhar como um farol, cortando a escuridão como uma faca afiada. A multidão foi forçada a recuar, os rostos prontos para o choque. Então, em um momento de pura intensidade, uma onda de calor e luz explodiu, envolvendo Fernando e Clara como um abraço de fogo. Ele sentiu uma energia fluindo por ele, unindo-os de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. As sombras começaram a se dissipar, e as palavras do homem se tornaram um eco distante, quase irrelevante. Eu sempre estarei ao seu lado, Clara, gritou Fernando, lutando contra a força que tentava separá-los. Ele sentia seu próprio poder despertando, ressoando com o dela. Era como se a conexão se tornasse um único pulsar entre eles. Quando a luz finalmente se acalmou, Clara estava ali, não mais como uma mendiga, mas como uma mulher forte, determinada. Nós podemos fazer isso juntos, ela disse. E Fernando percebeu que o passado não importava mais. Era hora de construir um novo futuro. O homem agora observava, furioso e impotente. Vocês podem ter vencido esta batalha, mas a guerra está longe de acabar. E então, em uma explosão de sombras, ele desapareceu, deixando um rastro de frustração no ar e um silêncio atordoante entre a multidão. Fernando respirou fundo, finalmente se permitindo sentir o gosto da vitória. Clara o olhou, lágrimas nos olhos. Nós conseguimos, não conseguimos? Conseguimos, disse ele, puxando-a para um abraço apertado, sentindo a energia dele se entrelaçar novamente. Mas ao olhar para a multidão, uma nova preocupação surgiu. Eles agora sabiam a verdade. O que isso significava para suas vidas e para o futuro. A verdade pode ser dolorosa, mas é sempre necessária, Clara disse, refletindo sobre o que havia acontecido. Fernando assentiu, percebendo que tudo tinha mudado. Eles tinham um novo propósito, uma nova conexão, mas também sabiam que perigos ainda estavam por vir. E enquanto se afastavam da multidão, que começava a se dispersar aos poucos, Fernando sentiu uma onda de alívio misturada com uma crescente ansiedade. Vamos enfrentar o que vier, juntos, ele garantiu, enquanto caminhavam para a frente, lado a lado. No fundo da mente de Fernando, uma nova pergunta se formou. Estaríamos prontos para a próxima batalha? O que mais a verdade teria reservado para eles? Ei, pessoal, antes de vocês irem, eu preciso falar uma coisa super urgente. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Isso é muito importante para nós. E não esqueçam, vamos esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e também nos motiva a trazer cada vez mais conteúdo incrível. Já que vocês estão aqui, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que vocês acharam? Tô ansioso para conhecer cada um de vocês. Compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar. Lembrem-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.